Sabe aquele cantor de samba enredo das escolas de samba lá do Rio de Janeiro? Chegou a hora, né? Tá praticamente chegando a hora, minha galera, de estarmos em campo com as semifinais do Campeonato Maranhense. A bola vai rolar. Treinamentos já aconteceram na manhã de hoje, à tarde, amanhã apenas movimentações muito leves por conta de algumas equipes. São todas as equipes, quase todas as equipes, menos o ITZ que já foi rebaixado, estarão em campo neste fim de semana. É o Campeonato Maranhense, cheio de emoções. A bola rola amanhã à tarde, amanhã à noite. E o canal vai te contar tudo aqui para você. Vamos ver como é que os times trabalharam hoje? Daqui a pouquinho a gente destrincha tudo para você aqui no nosso canal. Estamos chegando com mais um conteúdo. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Aqui em São Luís, fale com a equipe do Mendes, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Prazer estar contigo, minha gente querida. Que esta sexta-feira seja maravilhosa, sextou, fim de semana de muitas emoções e estamos aí, esperando que Deus nos abençoe, nos proteja e ilumine cada um de nós, os nossos caminhos. Sampaio e Maranhão, Motoclube IAP, Imperatriz e Tuntum. É essa a ordem dos jogos para o confronto deste fim de semana. Sampaio e Maranhão no Castelão, IAP e Motoclube no Nhozinho Santos, Imperatriz e Tuntum no Frei Epifânio da Abadia. A arbitragem já foi definida. Ontem teve a audiência pública e o Paulo Sérgio Santos Moreira, juntamente com seus pares, definiram a arbitragem para os confrontos. O Zé Mourão, que é o considerado um dos melhores árbitros, nós também de primeira linha, o José Henrique de Azevedo Júnior, eles não estão nessa arbitragem agora desses dois jogos. Pode ser que eles apareçam lá nos jogos que virão aí pela frente, que é o segundo jogo decisivo para apontar aquele que será, ou aqueles que serão finalistas da competição. Os jogos neste sábado e na próxima quarta-feira. Portanto, teve essa semana de descanso, todo mundo aproveitou, tenho certeza, da melhor forma possível. O Campeonato Maranhense, você se recorda, não tem vantagem nessa fase. Essa fase ela vai ser uma fase em que, se os jogos terminarem empatados, eles vão para as penalidades máximas, está lá no regulamento. Enfim, a soma dos resultados quem vai designar o que vai chegar na final da competição. Uma competição que é muito valiosa pelo calendário. O campeão e o vice garantem um calendário cheio, com ainda a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, além do calendário da Série D. Se porventura as nossas equipes não consigam estar na Série C do ano que vem, o Maranhão já está na Série C, portanto, minimamente o Maranhão só cairia para a Série D, ter a sua vaga e seu calendário hiper garantido para a temporada de 2027. Então o Maranhão estaria mais tranquilo. Os demais têm que brigar, lutar bastante para que sejam inseridos no Campeonato Maranhense ou ainda ascenderem à divisão nacional, o que a gente espera que isto venha a acontecer. Os times já se movimentaram durante toda a semana, alguns nutrem dúvidas a respeito das suas equipes. Aqui o Sampaio Corrêa, que modificou todo o seu sistema de treinamento e passou a trabalhar no período matutino. O presidente Sérgio Frota anunciou apenas uma contratação nesse momento, que foi o Alex Sandri, que teve passagem aqui em 2021 no Maranhão Atlético Clube. Tentou no mercado ainda a contratação de outros jogadores, entretanto não conseguiu. E se for para vir um jogador que não tenha ritmo nenhum,
de jogo, que não tem o mínimo entrosamento, então baixar a bola, ter um pouquinho mais de tranquilidade, fazer com que né, não, baixar a bola não era nem esse o termo que eu queria usar, era prudência, ter um pouco mais de prudência, de esperar, de aguardar, porque muitos campeonatos estão terminando, os jogadores vão ficando liberados e é ser assertivo na hora de fazer as contratações, de puxar as peças para os setores que o Sampaio está necessitando. Então não adianta essa pressa. Deu para contratar um jogador que estava em atividade, foi o Alexandre, lá no Parnaíba, né? E agora, então, esse jogador. Não vi outra movimentação a respeito, porque mesmo as tratativas, as conversas que têm acontecido, não têm feito com que o Sampaio conseguisse um jogador, inclusive pelo patamar, né, de grana, que você sabe que ninguém vem de graça para lugar nenhum. Você vai ter que ter uma compensação financeira e esse dinheiro hoje o Sampaio não tem. Não tem pelo fator de que as receitas elas ficaram escassas desde que o time entrou numa descendente muito grande. Então ficou complicado para o Sampaio Corrêa e o torcedor precisa ajudar. Como é que vai ajudar? Ou sendo sócio ou indo para o estádio, levando a sua contribuição, e isso pouco tem acontecido, a gente sabe disso. Mas é melhor, nesse momento, aguardar, vai com o que tem, vai com jogadores entrosados. O Moto já bateu o martelo, disse que vai com o seu time que está aí, e o Maranhão deve ter alguma estreia, também não creio que vá contratar mais alguém, da mesma forma o IAP. Então, é isso que nós temos. Aí nós vamos ter a potência, o conhecimento dos treinadores, nós vamos ter o rendimento dos atletas dentro de campo, aqueles que não foram bem, mas que têm potencial para melhorar, que o façam agora, não tem mais margem para ninguém errar nesse campeonato. Então, agora é bola para frente e chegarmos. Então, Sampaio Corrêa trabalhou firme, forte, está aí esperando fazer um bom jogo. O técnico do Sampaio disse que o campeonato segue, não tem outro campeonato não. É o campeonato maranhense, apenas vai ser diferente as semifinais. Então, vamos saber um pouquinho mais de Sampaio Corrêa, saber as atividades. Meu parceiro Afonso, dá um recado aí para nós. O time do Sampaio Corrêa encerra daqui a pouco a sua preparação para o confronto diante do Maranhão Atlético Clube. De olho na primeira partida da semifinal, acontece amanhã no Estádio Castelão, às 4 da tarde. A Bolívia Querida vem durante todos os dias de preparação, trabalhando pela manhã no CT José Carlos Macieira, e principalmente as atividades de quarta e de ontem serviram para o técnico Luciano Quadros definir a estratégia de jogo, montar a formação, o desenho tático para o confronto diante do MAC e também já selecionar opções sobre a grande dúvida do Sampaio Corrêa. Ontem à tarde foi realizado o exame de imagem do atacante Adriano, né? Mas ainda não há um posicionamento do Sampaio Corrêa, se ele vai ou não para esse confronto diante do MAC. A gente está buscando apuração a respeito deste assunto. De qualquer forma, a informação é que ele não pôde treinar durante a semana. Vamos ver qual vai ser a decisão do Luciano Quadros, né? Pela primeira vez a gente tem essa situação com o treinador, né? Um jogador que tem que ficar em recuperação durante a semana, um jogador importante da formação titular. Se ele vai fazer uso já na formação titular, se ele tiver condição, se vai ficar no banco de reservas, é uma escolha do Luciano Quadros. A gente já falou aqui das opções que tem para substituição, pode colocar o Eric Carral, inverter a situação. O Eric Carral normalmente joga na direita, o Adriano na esquerda, mas ele pode empurrar o Emerson Carioca para esse setor. É uma outra característica de jogo, ele pode jogar, por exemplo, com dois atacantes apenas, né? Gustavo Furtado e Emerson Carioca, dois atacantes, e ter um pouco mais de jogadores no meio campo. É um jogo contra o Maranhão Atlético Clube, um outro adversário. Pode fazer, por exemplo, o que fez no jogo contra o Tuntum, que agradou bastante a diretoria e a comissão técnica. A linha de 3 zagueiros do Sampaio Corrêa começou muito bem contra o Tuntum, liberando inclusive o time dentro do meio campo, né, tendo maior composição. O Sampaio Corrêa teve, por exemplo, 3 volantes, né, o Cavi, o Pedro Teixeira e o Peu. Enfim, são situações que foram trabalhadas no CT José Carlos Macieira e que devem ser escolhidas pelo técnico Luciano Quadros. Daqui a pouco, pela manhã agora, o Sampaio Corrêa realiza a sua última movimentação e vai entrar em regime de concentração. Pois é, aí você viu esse gol aí?
tá? O garotinho lá na meia-lua e tal, o Jair, não é? Aquele volante do Sampaio. Bom jogador esse menino, por onde anda esse menino? Não sei não, né? Mas acho que cabia nesse time aí de Sampaio, não cabia não? O Sampaio tá com bons jogadores, né? O Peu cresceu bastante, o Pedro Teixeira também, o Cavi. Aí Sampaio tá dando uma arrumadinha no time aí nesse cima de meio de campo, o Moretti, chegou mais o Alexandre. Vamos ver como é que vai ser essa reta final de campeonato. Só que a linha vai ser aquela. Se o Sampaio não conseguiu trazer ninguém, a linha vai ser essa. Pelo menos acho que a confiança do jogador ela cresceu um pouco mais depois da vitória sobre o ITZ. Mas o ITZ, lanterna, é baixado. Mas o Sampaio foi o único time que conseguiu colocar 6 no ITZ. Mas nas circunstâncias o TV já está desmotivado, não resta dúvida. Enfim, vamos ver o que é que cada um vai apresentar agora. O Maranhão Atlético também terá seus percalços. O Maranhão também está aí com as suas problemáticas. O Maranhão vem de derrota para o próprio Sampaio Corrêa no Clássico, né? Não que venha no campeonato. No confronto da fase de classificação, o Sampaio ganhou de 4-2. Na época, quem era o favorito era o Maranhão. Para você ver que essa história de favorito para clássico é meio que meio, né? Acho que não vai muito ao pé da letra. Tudo pode acontecer. Agora, tem uns que tem QI muito mais elevado, aí fica mais complicado. Mas o Sampaio e o Maranhão Atlético, houve uma surpresa geral quando, ao fim do jogo, o Sampaio estava lá com 4-2 na caçapa do Maranhão. 6 gols no clássico. Clássico é clássico e sempre vai haver gols. Eu acho que sempre Maranhão e Sampaio, poucos empates sem gols na história. E com muitos gols, e sempre os gols vêm acontecendo. Então esse último Sampaio acabou vencendo, agora é uma história completamente diferente. Para o técnico Massinho, é assim que ele vê. Aquele jogo foi uma história, esse jogo agora é uma outra competição, porque é um jogo de... o time tem que ser copeiro, tem que disputar, tem que jogar, tem que agredir, não tem margem para ninguém errar, essa é a hora do acerto total e absoluto. Então o Maranhão Atlético vai para esse jogo. O Maranhão pode ter mudanças? Vai ter mudanças. O Maranhão teve jogador expulso lá em Imperatriz, não vai cumprir suspensão. O Jean tomou o 3º cartão amarelo, vai cumprir suspensão. Aí nós temos, que mais aqui, galera? Nós temos mais algumas peças que devem entrar. No caso, a contratação do Luiz Fernando, ele pode estrear também. Então o Massinho vai ser obrigado a mexer no time. Vamos ver o que aqui nos fala o nosso parceiro Wallace. Aí as imagens ilustrativas, imagens aqui do Maranhão e Parnaíba, Campeonato Brasileiro. Fala, Wallace. O Maranhão Atlético, nesta sexta-feira, finaliza os trabalhos de preparação para o clássico deste sábado, 4 da tarde, Estádio Castelão. A equipe atleticana vai em busca de construir um bom resultado, abrir vantagem para poder ficar mais perto de voltar à final do Campeonato Maranhense. O MAC defende o seu título, vai em busca do 19º troféu de campeão estadual na história, mas para isso vai ter que passar por um dos seus arquirrivais, o Sampaio Corrêa. A equipe atleticana vem trabalhando ao longo desta semana, que está sendo proveitosa, principalmente para recuperar a parte física de alguns atletas. Com aquela maratona de jogos, time jogando a cada 3 dias, com viagens cansativas, isso custou bastante para a equipe atleticana, mas agora essa semana deu para recuperar bem a parte física dos atletas, foi um descanso necessário, não só para o MAC, mas também para todas as equipes, mas em especial a equipe atleticana estava precisando desse período de descanso. Mas agora é hora de voltar a jogar. Na partida de amanhã, como a gente já vem falando, o técnico Marcinho vai fazer mudanças na formação inicial. A primeira delas no gol, Vitão deve ser o titular, já que o Jean vai cumprir suspensão. A dupla de zaga deve ser nova também, com Luiz Fernando e Kevin. Na lateral direita, o Franklin deve começar o jogo. E na esquerda, existe aí uma dúvida entre o Lucas Santos e o Radija. Pode ser que o Radija volte à formação titular. No meio campo, Railson deve começar o jogo. E aí, existe uma dúvida entre o William Maranhão e o Rosivan, já que o Vander está suspenso, assim como o Jean. Nas articulações, o Vagalume. E lá na frente, o MAC deve ter 3 atacantes mesmo, com o Nadson, o Joelson e o Will, eles que devem integrar o trio ofensivo. Então, é um caminho para o Maranhão, já nessa final,
esse é um 11 titular que vem sendo trabalhado, inclusive, mas pode ser que haja uma mudança ou outra na formação da equipe atleticana. Quem vai definir tudo isso é o treinador, o técnico Marcinho Guerreiro. Então, tudo que já deveria ter sido trabalhado já foi, e na atividade desta sexta-feira vai ser apenas um trabalho leve, sem tanta intensidade assim, só para fechar a preparação mesmo. Aquele coletivo apronto, com aquele clima, é claro, de descontração, aquele ambiente positivo no elenco, que sempre faz bem o time poder estar mais leve na decisão deste sábado. São os primeiros 90 minutos, as coisas não se decidem apenas nesse jogo, mas é um caminho importante rumo à final. É o caminho a ser seguido, com bola no barbante, com gol. É claro que você vai ter 180 minutos e mais acréscimos do árbitro para você definir uma classificação. Não vai ser fácil para nenhum dos dois. Vamos ter dois grandes jogos. Né? Eu vou ficar muito surpreso se eu ver um time deslanchando para cima do outro, a não ser que esse outro não jogue nada, esqueça o que trabalhou. O Sampaio, por exemplo, está num progresso a mais. Eu acho que o Sampaio deu uma evoluída. O Maranhão pode evoluir muito mais ainda. O Maranhão tem time para crescer bastante nesse campeonato. Eu acho que o que o Maranhão apresentou em alguns jogos foi muito abaixo daquilo que o elenco do Maranhão é capaz de fazer dentro de campo. Então, pensando na tradição desse clássico vovô do futebol maranhense, que eu digo e afirmo aqui aos senhores que vamos ter jogos emocionantes entre Sampaio e Maranhão Atlético, como a história tem demonstrado. Sampaio tem vantagem ao longo dos anos em cima do Maranhão, mas o jogo de hoje, o elenco do Maranhão é diferente em relação eu diria, a alguns anos atrás, onde o Maranhão Atlético entrava ali naquele clássico, mas o favorito era sempre o Sampaio, porque o Sampaio era o time da Série C, era o time da Série B. Hoje não, o Sampaio é um time da 4ª divisão e o Maranhão é o time da Série C do Campeonato Brasileiro. Quer dizer isso aqui? Nada. Se você não vencer o clássico, você não fizer um jogo espetacular, porque bola do barbante é o que interessa na hora do clássico. E é isso aí. E o Motoclube, o time rubro-negro, é o visitante, sim. Neste sábado, 16 horas, no estádio Nilzinho Santos, gigante da Vila, onde o torcedor do Moto gosta de que seu time jogue. É um estádio bem aconchegante, o gramado melhorou bastante, o gramado do estádio era horrível, mas deu uma melhorada significativa. E aí nós vamos ter agora esse grande jogo entre Moto e IAP. O mando é do IAP. O IAP anunciou os ingressos ao preço de 40 e 20, 40 cadeiras e 20 nos demais setores lá do estádio, cadeiras cobertas, né? Porque agora o estádio tem aquele assentozinho onde o torcedor não senta mais no cimento. Então, vamos para o jogo e para as equipes. O Wallace Lemos trabalhando no seu time, na ERCA, aqui próximo, trabalhando bem a equipe, orientando e sabendo da responsabilidade que ir para um jogo diante de uma equipe que deu uma melhorada. Com o seu técnico Fernando Tonê, técnico esse que assistiu o jogo passado com o próprio IAP lá nas arquibancadas, esteve já vivendo a atmosfera do confronto e agora no mesmo local vai para mais esse confronto agora ele na área técnica. O Alex sabe que o jogo não é fácil, que o Moto teve aí um ajuste bem necessário e também faz a sua equipe ter a consciência na experiência de um jogador que para mim é um dos craques remanescentes ainda do Campeonato Paraense, que é o Eloy, né, que vem comandando o time do IAP. Então, os jogos são difíceis, o IAP sabe disso e o Motoclube de São Luís idem. O time rubro-negro, vamos saber as notícias com o nosso João Ricardo. João, passe aí essa informação, dá uma moral aqui para o canal. Imagens de arquivo e o Papão do Norte jogando no Nilzinho Santos. O Moto concluiu a sua preparação. O treinamento vai ser feito hoje, agora pela manhã. É uma atividade bem leve, né? Só para complementar aí a semana de treinos. A primeira semana cheia desde que começou o Campeonato Maranhense, para todo mundo, né? Porque a tabela, ela não sofreu alterações, basicamente, né? Uma coisinha ou outra ali, mas as rodadas, elas foram respeitadas, mantendo aquele curtíssimo intervalo entre um jogo e outro.
E isso fez com que alguns atletas acabassem sentindo mais que outros. Por exemplo, o moto tem o zagueiro Neto, que por conta dessa maratona de jogos, acabou sentindo desgaste físico ao ponto de machucar, né, a musculatura. E aí ele desfalcou o moto nos últimos 3 jogos, vai desfalcar aí mais 2, essas semifinais aí contra o IAP, e volta a jogar no Maranhense só se o moto avançar para a grande decisão do estadual. Então o moto, entre outros exemplos que temos aí nos adversários, o moto tem esse, né, do zagueiro Neto, que começou a temporada como capitão, perdeu a braçadeira não por conta dessa lesão, né? Antes de ele ir para o departamento médico, já havia deixado a braçadeira para o volante Jair. Chegou, tem uma identificação maior com o grupo e de fato é um dos líderes desse elenco rubro-negro aí na temporada 2026. O Jair, que por falar em departamento médico, né, também sentiu o joelho, mas como nós falamos ontem, ele não era dúvida, muito menos vetado, só sentiu o joelho e no meio da semana interrompeu mais cedo a atividade normal com os companheiros para focar nessa recuperação. Ontem já treinou normalmente. Como não sentiu nada, vai para o jogo. Tem hoje de novo, né? Já é uma atividade mais tranquila, já é ali um recreativo, mas também há um esforço físico do atleta, ele aproveita para fazer os testes finais ali no joelho. Então, deve ir para o jogo. O Jair é um jogador que volta em relação ao jogo passado, que foi poupado. O Adrian também deve voltar, a gente vai ficar esperando aí a definição do Fernando Tonê para saber se o Adrian e o Jean vão ter como companheiro, ali na linha de frente, né, no trio ofensivo, o Arlen, o Andrezinho ou o Bacurau, provavelmente o Andrezinho, pela experiência. Então, mas a gente vai ter que esperar essa definição, que vai ser divulgada somente amanhã, já no vestiário do estádio Neuzínio Santos. O Andrezinho que foi titular pela primeira vez no jogo contra o Tum-Tum, por conta dessa sequência, por conta dessa mudança, melhor dizendo, né, do time, né? Alguns jogadores reservas foram titulares e o Andrezinho ganhou essa oportunidade. Pode ser que agora ele encaixe a segunda partida como titular, já em um jogo bem mais importante, uma semifinal aí de estadual contra o IAP. As outras mudanças, provavelmente o retorno do Jadiel no lugar do Lucas Lima, na lateral direita, e também o Pio, voltando no meio campo, ele que fica agora como essa opção imediata para titularidade, e para esse jogo, especificamente de sábado, o outro jogador para essa função é o Atos, que estreou também contra o time do Tum-Tum, entrou no segundo tempo, e agora fica já para o seu segundo jogo com a camisa rubro-negra. O Gotinha não é opção porque vai cumprir suspensão automática. No fim das contas, esse é o giro, né, na movimentação rubro-negra, que, como falei, finalizou sua preparação ontem à tarde no CT Pereira dos Santos. Agora pela manhã uma movimentação bem mais leve e amanhã às 4 horas estará em campo buscando um bom resultado para abrir vantagem contra o IAP e decidir na quarta-feira a vaga para a decisão do estadual. É isso. Vamos lá, Motoclube e IAP. IAP tem o mando de campo. IAP Motoclube, esse é o primeiro jogo neste sábado e outro jogo acontece na próxima quarta-feira. Quem apita o jogo? Vamos para a arbitragem desses confrontos. Sampaio Maranhão Atlético Clube com o Wallace Martins Lopes, o árbitro principal, assistente 1, Antônio Adriano de Oliveira, número 2, John Gleison Viegas Souza, quarto árbitro, Leudisson Andrade Melo, quinta árbitra é a Rita de Cássia dos Santos, será a Rita, a quinta árbitra. Árbitro Myron Frederico dos Reis Novaes para a IAP Motoclube, assistente 1 é Elson Araújo da Silva, 2 Geidson Mando Barros, quarto árbitro é Ronildo Alves dos Santos Vilar e o quinto é Nelson Ricardo Lima Souza. Para a Imperatriz e Tum-Tum, iniciando a fase aí de permanência no Campeonato Maranhense do ano que vem, José Marcos Rocha é o árbitro principal, assistente 1 Edna Cristina Ferreira, 2 Nicole Arielle Freitas e o quarto árbitro é Ranilton Oliveira de Souza. Portanto, essa moçada que vai marcar esses jogos neste fim de semana para as semifinais e playoff da permanência no Campeonato Maranhense. E agora vamos falar um pouquinho de Fórmula 1, e eu vou convocar, porque é a Fórmula 1, meu amigo, os treinos estão acontecendo e as equipes ajustando os carros. Março está chegando, Fórmula 1 vai ser demais a velocidade. Vamos lá, Capriotti. Alô, galera, que é apaixonada pela velocidade. Mundial de Fórmula 1, temporada de 2026. Nós já estamos pouco próximo de um mês, mais ou menos, para dar início à Fórmula 1 na temporada deste ano. E no paddock
George Russell está ansioso por uma batalha pelo título da Fórmula 1 neste ano contra Max Verstappen. George Russell está muito ansioso para desafiar Max Verstappen pelo título deste ano da Fórmula 1, com o piloto da Mercedes entrando na campanha como favorito ao campeonato mundial. A Fórmula 1 introduzirá este ano um novo conjunto de regulamentos, o que significa que o carro é completamente novo e com as mudanças tão importantes, a hierarquia é atualmente desconhecida. Mas dada a forma como a Fórmula 1 e a Mercedes dominou a sua última mudança no motor 2014, conquistou 8 títulos consecutivos. Em sua forma impressionante no choque da semana passada em Barcelona, George Russell é atualmente o favorito para o primeiro título do ano. No entanto, sua competição deve ser acirrada, especialmente com o tetracampeão mundial Max Verstappen da Red Bull, considerando por muitos como o melhor piloto da Fórmula 1 no grid atual. Mesmo que Lando Norris ganhe a coroa de 2005 no poderoso McLaren MCL39, depois que o piloto holandês perdeu por apenas 2 pontos. George Russell, portanto, espera que Max Verstappen esteja na mistura, apesar do ponto de interrogação sobre as chances do holandês de que a Red Bull lança seu próprio motor interno, que não deverá ser tão potente quanto o motor Mercedes. A gente sabe que a Fórmula 1 neste ano, devido às mudanças, está buscando muito a relação entre pilotos e equipe, buscando sempre ter mais diferentes vencedores, mas a gente sabe que isso depende muito do braço do piloto. E os pilotos, como eles estão colocando agora, George Russell não acha um bom piloto, dirigiu muito a Mercedes, mesmo com o Lewis Hamilton, não acha um bom piloto. O piloto da vez realmente é o piloto Max Verstappen. E sem contar que não colocaram o piloto Lewis Hamilton, que também é um piloto que pode se dizer diferente. Tem também o piloto espanhol, Fernando Alonso. Esses pilotos são diferenciados. É diferente de Lando Norris, é diferente de Oscar Piastri, é diferente até do próprio brasileiro que está entrando agora no segundo ano da sua participação na Fórmula 1, e também ele já pode ter um grande handicap para a temporada de 2026. Lembrando que o piloto brasileiro ele já fez uma grande temporada e quase podemos dizer que não tinha um carro, mas ele fez tudo o que foi necessário para se colocar no top dos pilotos da Fórmula 1 da temporada 2025 para a temporada de 2026. Então, galera, é isso aí. Armando Capriotti deixando você muito bem informado sobre o mundo da velocidade, o mundo da Fórmula 1. Obrigado, grande Capriotti, aí trazendo a Fórmula 1 para nós. Vai ser sensacional, mudança dos carros, largura de carro, tamanho do carro, enfim, são muitas mudanças, bateria elétrica mais potente. Enfim, galera, é isso aí, a gente vai te posicionando aos poucos aqui do mundo da velocidade com o nosso Armando Capriotti. E vamos que vamos, grande placar esportivo, jogos de hoje pelo país do futebol, a bola, aliás, rolou ontem, gente, temos aí no canal, tem o Fernando Diniz, disse que no Vasco tá tudo certo, tá tudo certinho, ele não vai mudar uma vírgula, e o torcedor do Vasco tá muito zangado, muito zangado. Se o Vasco não ganha da Chapecoense, vai ganhar do Flamengo. Se o Vasco não ganha, e em São Januário, que coisa, né? Ó, galera, aí os resultados, Caxias e Ipiranga, né, Caxias, mas dá uma chegadinha mais atrás aqui pra gente ver o jogo de ontem, ó aqui. Cruzeiro 1, Coritiba 2, Tite, aí a torcida não aguenta, né? Cruzeiro 1, Coritiba 2, Campeonato Brasileiro, Corinthians e no Mineirão, Corinthians 3, Capivariano 0 pelo Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama 1, Chapecoense 1, lá em São Januário, Bahia 1, Fluminense 1, né? Tivemos então jogos do Campeonato Brasileiro ontem, os 3 jogos que faltavam para completar a rodada. Campeonato Gaúcho, Caxias e Ipiranga, os jogos de hoje. Campeonato Mineiro, Betim e Itabirito. Campeonato Catarinense, Figueirense e Joinville. No Campeonato Paulista 2, Taubaté e São José. Campeonato Espanhol, Celta de Vigo e Osasuna. Campeonato Inglês, Leeds United e Nottingham Forest. Campeonato Alemão, Bundesliga, União Berlim e Eintracht Frankfurt. Campeonato Italiano, Hellas Verona e Pisa. Campeonato Francês, Metz e Lille. Campeonato Argentino, Santiago e União Santa Fé.
Campeonato holandês, Breda e Excelsior. Campeonato mexicano, Necaxa e Atlético São Luís. Tigres e Laguna, Santos Laguna. Né? Tem mais ainda, Campeonato chileno, tem Audax e Universidade Concepción. Campeonato colombiano, Deportivo Pasto e Atlético Bucaramanga, Independente Medellín e La Equidad. Então, são esses os jogos, campeonatos internacionais também em movimento nesta sexta-feira. E é isso aí. Eu dei uma olhadinha aqui para ver se tinha algum áudio do torcedor, para não passar nenhum em branco. Não tem hoje nenhum áudio do torcedor. Acho que o torcedor está se resguardando, está esperando para ver o que acontece nessas semifinais. De qualquer forma, agradeço aqui os cadeiras cativas. Francisco de Tutóia manda, o número é o mesmo, tá bom, Francisco? Ontem eu coloquei o seu áudio. Francisco de Tutóia, Robson de Governador Valadares, Fontinelli, grande, lá em Goiânia, Pimentel em Belém do Pará, Miguel em Goiânia, Francisco em Goiânia, Carlinhos em São Paulo, ligado e mandando, JR, enfim, Lima também sempre manda para nós, e o Chaguinha Diniz, grande Chaguinha. Para falar nisso, eu ver se o Chaguinha Diniz mandou algum áudio para nós neste dia maravilhoso. A gente tá por aqui, eu não estou vendo nenhum áudio também do nosso querido Chaguinha Diniz. Vamos ver se tem aqui, Chaguinha. Chaguinha sempre manda um abraço também para Fuzuê, grande Fuzuê, da Santa Casa. Ei, Santa Casa, né, Fuzuca? Que também está sempre com a gente, mandando, mas hoje aqui não temos nenhum áudio da galera. Beleza, show de bola. É tempo de encerrarmos a nossa conexão desta sexta-feira. Amanhã tem futebol, amanhã tem pré-jogo. E aí, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante, compartilhe, deixe os seus comentários, se você puder nos ajudar, o nosso Pix está aí passando, qualquer valor será muito bem-vindo para a gente manter esta página no ar. Muito obrigado pela sua companhia, mandou um abraço para querido Pimentel Filho, olha, Pimentel me mandou a música linda, maravilhosa, adorei a música do Pimentel, em ritmo de reggae, um louvor maravilhoso. Tá? Então, se você puder ir lá, também no YouTube lá do nosso amigo Pimentel Filho, dá uma passadinha e acompanhe, que coisa mais linda, mais maravilhosa, espetacular. Parabéns, meu amigo Pimentel, abraço para você e para sua família. Fique com Deus, um abraço e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com a equipe do Mendes.